Deus. Ageu, capítulo de número 1. Nós estamos falando sobre restauração nesse mês de julho, aos domingos. E você sabe que Deus está falando conosco desde a abertura do culto. Amém. Glória a Deus. E na hora que você acordou, Deus já começou a falar com você. Quem concorda, diga amém. Amém. E uma das palavras que o Moed, que fez a abertura, ele falou aqui hoje, foi a palavra sensibilidade. Foi isso, né? Sensibilidade. E a pregação de hoje, ela começa exatamente falando sobre isso, sensibilidade. E eu quero ler para vocês esse profeta Ageu. São 2 capítulos, a gente não vai ler os 2, né? Claro que não, a gente só vai ler um trecho. Mas eu quero que você entenda que como essa questão da sensibilidade tem a ver com esse texto de Ageu. Vamos ler. Ageu capítulo de número 1, versículo 1 diz assim. Eu vou ler de forma mais dinâmica, tá bom? Para a gente ganhar tempo. No ano 2º do reinário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa, está se referindo ao templo, tá bom? Preste atenção. E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. 9. Olhaste para o muito, mas esse alcançaste pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa e assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Guarda esse versículo, tá? 10. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém o seu fruto. Versículo de número 11. E fiz ir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho da sua mão. Então ouvi Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos agora. Senhor, este é o momento, meu Pai, da Tua palavra se ministrando. Fala conosco, Senhor. Nos dê um coração sensível, atento, para receber a palavra de hoje, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem ouvir Tua voz. Nos abençoe, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, louvado seja Deus. Amém, queridos? Então, para quem não está habituado com os livros históricos da Bíblia, os livros proféticos, talvez leia um texto como esse e tenha dificuldade de compreender a linguagem do texto. Tenha dificuldade de entender qual período que esse texto está tratando. Uma das maiores dificuldades para a pessoa entender a Bíblia é ela conseguir entender a Bíblia dentro do seu contexto. Então a pessoa às vezes lê uma palavra como essa e fica meio que solta, porque ela não entende de qual período que esse profeta está falando. Quando nós falamos de você ler o texto de um profeta e interpretar o texto de um profeta, algumas perguntas você precisa fazer para o texto.
para que você possa compreender. Por exemplo, esse profeta ele está falando de quem? Para quem que é essa palavra? Esse profeta, ele é um profeta que está falando para o povo, para a população, para a nação. Ou ele é um profeta que está falando para o rei da nação? Muda. Ou ele está falando para os líderes religiosos da nação? Então, às vezes você lê sobre um profeta e você vê uma denúncia, uma acusação de um pecado, e às vezes a pessoa pergunta, mas para quem que ele está falando isso? Então são perguntas que você deve fazer ao texto, senão você não vai entender. Esse profeta ele é de qual período histórico? Ele é do pré-exílio, ou seja, ele é do período antes do exílio da Babilônia. Esse profeta é um profeta do período do exílio, ou esse profeta ele é um profeta do pós-exílio, depois que o povo já tinha saído do exílio. Então, essas perguntas, quando você começa a fazer para o texto, vai te ajudar a compreender do que o texto está falando. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos? Então, olhe para mim. Quando nós falamos de um profeta pré-exílio, um profeta que é antes do exílio da Babilônia, você vai ver que as suas palavras de repreensão são palavras que estão denunciando o pecado. Olha, se vocês não se arrependerem, se nós não nos posicionarmos, nós vamos sofrer as consequências. Deus vai enviar o opressor sobre nós. Vai enviar o exército da Síria, ou vai enviar o exército da Babilônia, os caldeus. Quando é um profeta do exílio, e temos, por exemplo, Jeremias, temos, por exemplo, alguns trechos de Isaías, temos, por exemplo, Jeremias, Daniel. Esses profetas, geralmente as suas profecias são profecias de esperança. Deus vai nos tirar do cativeiro. Quem entendeu, diga amém. Então você percebe que o teor das profecias são profecias dizendo, olha, Deus vai renovar as nossas forças. Hoje a nossa irmã Gisela, acho que foi hoje que ela falou aqui na frente, de um trecho de Isaías 41, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas de águia. De quando que é esse trecho? Do período do cativeiro. E existe também o pós-cativeiro, e nós temos o profeta Ageu sendo do pós-cativeiro. E esse profeta Ageu, o que ele está falando? Ele está falando com o povo, ele está falando com todos, com os líderes religiosos, ele está falando com o povo. E qual que é a palavra de Ageu? É uma palavra de repreensão, é uma palavra de correção. E essa palavra de correção que Ageu traz, Ageu está vivendo um momento histórico de Israel. Israel tinha passado 70 anos. Quantos anos? 70 anos no cativeiro da Babilônia. 70 anos. E naqueles 70 anos, sabe o que aconteceu? O templo de Jerusalém foi derrubado. Lembra do templo que Salomão edificou? Ouro, pedra preciosa, madeiras nobres, mármore em abundância. Esse templo, eles derrubaram. A cidade foi destruída. Daí você pega o livro de Neemias. O que Neemias está falando? A reconstrução de Jerusalém é do mesmo período, quando eles voltaram do cativeiro. Quando você lê Esdras, o que você encontra? Esdras falando de retomar o culto, de deixar as mulheres estrangeiras para lá e fazerem uma nova aliança com Deus. É o mesmo período. Então Ageu, ele é desse período pós-cativeiro, quando o povo estava recomeçando. Olha que ironia. Quem tira o povo de Israel lá do cativeiro da Babilônia foi um persa chamado Ciro. Eu não sei se você sabe, atualmente a Pérsia é o Irã. Ou seja, foi um iraniano, seria assim nos dias de hoje, que libertou o povo de Israel. E hoje eles estão em conflito. Parece uma ironia, mas é história bíblica. Quem está entendendo, diga amém. Então esse povo, ele volta do cativeiro. E quando eles voltaram do cativeiro, quantos anos? 70 anos depois, eles voltaram e disseram, agora a gente precisa recomeçar. Só que a cidade estava destruída, as casas estavam destruídas, o muro estava destruído. Então quando eles voltaram para Jerusalém, eles começaram a reconstruir. Vamos limpar o terreno, vamos tirar os entulhos, vamos tirar as pedras, vamos tirar toda essa madeira aqui e vamos recomeçar. E
E a Bíblia vai dizer que eles começaram a reconstruir pelo templo. Vamos reedificar o templo. Então eles foram no terreno do templo, onde era o templo de Jerusalém, e hoje, sabe onde é? Lá no Muro das Lamentações. Aquele muro é do templo antigo. Então eles voltaram para aquele lugar e disseram: vamos levantar os alicerces. E eles começaram a limpar o terreno, começaram a levantar as colunas, começaram a levantar todo o alicerce do templo. E quando eles estavam reconstruindo o templo, e o templo ele já estava erguido em algumas coisas, aquele povo começou a desanimar. Eles então disseram: mas isso aqui vai dar muito trabalho. E eles começaram a lembrar do templo lá de Salomão, os mais antigos. E quando eles começaram a lembrar, eles disseram: a gente não tem dinheiro para isso. Aquele templo tinha ouro, tinha pedras preciosas, e está tudo quebrado, não vai dar certo. E sabe o que começou a acontecer? Eles desanimaram da obra. Daí aquela obra que tinha não sei quantos mil trabalhadores, os trabalhadores começaram a não ir mais. Não vamos não, isso aqui não vai dar certo não, isso aqui vai demorar muito. E eles começaram a parar de ir, e foi diminuindo. Daqui a pouco, se eram 1000, começaram a ir só uns 700. Daqui a pouco, se eram 700 trabalhadores, começaram a ir só uns 500, uns 300. Daqui a pouco só tinha uns 200. Daqui a pouco só tinha 50. Daqui a pouco só tinha meia dúzia. Resumindo, a obra parou. O que aconteceu com a obra? Parou. E o que eles fizeram? Eu, ao invés de reconstruir o templo, eu vou reconstruir a minha casa. Daí vem a pergunta de Ageu: agora é tempo de vocês morarem nas vossas casas estucadas, e esta casa aqui há de ficar deserta? Então quer dizer que vocês podem reconstruir a casa de vocês, e o termo que ele vai usar aqui é o termo casas estucadas. O que é estuque? Estuque é um tipo de teto que eles colocavam, porque aquela região é muito quente, então eles colocavam uma espécie de um teto, de um estuque, e a casa ficava térmica, ficava mais agradável lá dentro. Então vocês estão fazendo a casa de vocês com todo esse aparato aí, confortável, né? E essa casa aqui há de ficar deserta. E esse templo há de ficar deserto, essa obra abandonada. Quem está entendendo? Diga amém. Daí veio a palavra de Ageu: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele vai usar essa expressão 2 vezes, versículo 5 e depois lá no versículo 7. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Onde está o teu coração? Essa é a pergunta de Ageu: onde vocês estão aplicando o coração? E por que eu disse que essa palavra tem a ver com a sensibilidade? Porque um dos pecados denunciados por Ageu é o pecado da indiferença. E a indiferença é a falta de sensibilidade. Para muitos, o antônimo de amor, o contrário de amor, para muitos, o que as pessoas falam? Que o contrário do amor é ódio, mas não é ódio. O contrário de amor não é ódio, porque amor não é um sentimento. Ah, pastor, mas eu aprendi, eu estudei, eu vi que amor é sentimento. Não. Na Bíblia, o conceito amor não é colocado em nenhum momento como sentimento. Amor na Bíblia, ele é colocado como um imperativo, ele é colocado como um verbo, ele é colocado como uma atitude. Quando nós demonstramos que nós amamos a Deus? Quando você demonstra que você ama a Deus? Quando você pratica o bem para o próximo. Quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Quem entendeu? Diga amém. Então, se eu amo a Deus, eu demonstro meu amor a Deus fazendo para o meu próximo. É a Bíblia. O contrário de amor aqui não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Porque se eu amo, eu cuido. Se eu amo, eu zelo. Se eu amo, eu faço. Se eu amo, eu me entrego. Se eu amo, eu aplico o meu coração. Quem está entendendo? Diga amém. Se eu não amo, eu sou indiferente. E tudo aquilo que você começa a ser indiferente, começa a deteriorar. Se eu pegar esse
prédio aqui, esse prédio está bonito, irmão? Sim ou não? Sim. Sim. Se eu pegar esse prédio e fechar a porta aqui, e se eu passar 1 ano sem entrar aqui, 2 anos sem entrar aqui, 3 anos sem eu entrar aqui, o que vai acontecer quando eu abrir a porta e entrar aqui daqui a uns 3 anos? Esse prédio vai ter o quê? Deteriorado. Se você pegar o seu carro, você parar na rua e você desligar o teu carro e você não mexer nele 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 4 anos, quando você for mexer o seu carro, o pneu vai estar murcho, o carro já vai estar enferrujado, a cor vai estar terrível, o carro vai deteriorar, ele vai perder todo o valor dele, porque esse carro ficou parado. Você foi indiferente ao carro. Se você for indiferente à planta na tua casa, a planta morre. Se você for indiferente ao teu casamento, escuta, se você for indiferente ao teu casamento morre. Se você for indiferente à tua saúde, o seu corpo vai acabar. Se você for indiferente às coisas de Deus, você vai morrer espiritualmente. Então Ageu falou: vocês estão aqui preocupados com a casa de vocês. Por isso, né, Ageu vai falar, qual é a consequência? Qual é a consequência? Por isso vocês estão, versículo 6, semeando muito, e na hora de colher vocês estão colhendo pouco. Por isso que vocês comem e não estão saciados. Por isso que vocês bebem e não estão saciados. Por isso que vocês vestem e vocês não se aquecem. Por isso que vocês recebem o salário, mas o salário de vocês entra num buraco sem fundo. É um buraco, vocês colocam no saco até o buraco. Por isso o céu, versículo 10, ele retém o orvalho e a terra retém os seus frutos. Ou seja, por isso que a vida de vocês parou. Quando nós somos indiferentes às coisas de Deus, a nossa vida para. Por isso, quando nós somos indiferentes às coisas de Deus, você pode trabalhar o tanto que você quiser e você não vai crescer, porque você é indiferente a Deus. Então a Ageu falou: vamos mudar a chave, vamos mudar o jogo, aplica o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos lá, sobe no monte, versículo 8, busque madeira, edifique a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje? Volta para a presença dele, e haverá recomeço, e haverá restauração, e haverá graça sobre a tua vida. Aplique o teu coração aquilo que você deve aplicar, e a bênção de Deus, ela virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Então Ageu olha para o povo e pergunta: onde que está o teu coração? Senhor. Onde que está o teu coração? Aleluia. Por isso que fechou. Por isso que o céu fechou. Prosperidade é resultado do nosso relacionamento com Deus. Você não precisa nem orar: Deus me prospera. Isso vai acontecer porque isso vai ser um resultado do teu